Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística, falando um pouquinho sobre medidas de dispersão. Mas, o que são medidas de dispersão? Medidas de dispersão são medidas que se distanciam, ou seja, dispersam da média, dizendo se a distribuição é mais homogênea ou mais heterogênea, mais homogênea, mais uniforme, ou mais heterogênea, menos uniforme, tá? As principais medidas de dispersão são: as mais utilizadas são a variância, que a gente pode representar pela letra V, S ao quadrado ou sigma ao quadrado. Também temos o desvio padrão, que é o dp, o S ou o sigma. Olha só, existem outras medidas de dispersão, porém, as mais usuais são a variância e o desvio padrão, tá? Seguindo, eu trouxe aqui um exemplo para a gente identificar como é a aplicabilidade das medidas de dispersão aí, tá? Então, quando a questão vem trazer essas ideias de dispersão, das medidas de dispersão, eles não vão geralmente pedir um cálculo para você fazer, porque os cálculos são bem extensos, então vai demandar muito tempo. Mas, na verdade, ele traz o valor da variância, do desvio padrão, por exemplo, e pede para saber qual a melhor escolha para ele ali, dentro da situação que ele está pedindo, tá? Então, essas medidas de dispersão são extremamente importantes na interpretação de tabelas e de gráficos, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma tabelinha onde a gente tem a turma A, a turma B e a turma C. Essa turma A tem em média de estudantes com idade de 16 anos. A turma B tem a mesma média, 16 anos de idade, e a turma C, 16 anos de idade. Só que há uma diferença aí na variância entre elas, e o desvio padrão também, perceba, tá? Então, eu quero saber qual a turma mais homogênea e a mais heterogênea. Como é que eu faço para identificar isso? Olha só, a turma mais homogênea é aquela onde a variância é menor e o desvio padrão é menor. Então, a turma mais homogênea aí é a turma A. A mais homogênea é a turma A, porque a variância é menor e o desvio padrão é menor. Então, quando a variância for menor e o desvio padrão for menor, significa dizer que é mais homogêneo. E qual é a mais heterogênea? A mais heterogênea é onde a variância é maior e o desvio padrão é maior. Nesse caso, é a turma C. Tranquilo? É mais ou menos assim que vai aparecer em uma questão, tá? Eles não vão geralmente pedir para você calcular a variância e o desvio padrão, principalmente em questões do Enem. São questões bem interpretativas. Então, variância. Como vocês já sabem, tem um símbolozinho que é V, ou S ao quadrado, ou sigma ao quadrado. Pode aparecer dessas três maneiras. É, na verdade, o somatório do valor da variável menos a média da distribuição, que no caso anterior foi 16, ao quadrado, vezes a frequência que a variável aparece. Por exemplo, vamos supor que em uma turma existam 5 pessoas com 17 anos. Então, a variável aqui, vai ser 17, vezes a média era 16, que é um menos 16 ao quadrado, vezes a frequência que eu tinha falado que tinha 5 pessoas, não era? Então, vezes 5, dividido pelo total de pessoas na turma. Vamos supor que o total de pessoas na turma são 20. Só um exemplo, tá? Então, aqui, 17 menos 16 dá 1 ao quadrado, que dá 1, vezes 5, dividido por 20. Então,
1 vezes 5, 5 dividido por 20 dá 1/4, tá? Eu estou simplificando. 1/4 dá 0,25, tranquilo? Então, na verdade, a variância aqui, ó, 0,25. Beleza? Fechou. O cálculo é simples, mas como eu disse, geralmente a distribuição é grande, então não tem como você estar calculando 1 a 1, tá? Então vamos para a próxima. Desvio padrão. O desvio padrão, o cálculo dele é também tranquilo. Por quê? Na verdade, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, você achou o valor da variância? Só é tirar a raiz quadrada daquilo ali. Tá bom? Tranquilo? Então, o anterior, nós tivemos variância 0,25. Então, o desvio padrão, ou seja, o DP, aí ó, vai ser a raiz de 0,25. A raiz de 0,25 vai dar 0,5, tá? Então, o desvio padrão, na verdade, é só fazer a raiz quadrada daquilo que foi dado, tá bom? Então, vamos aqui comigo. Algumas curiosidades que vocês precisam, observações, na verdade, saber sobre o desvio padrão. Tá aqui só a formulazinha que eu já havia falado. O desvio padrão mede a distância. E por medir a distância, nunca será negativo. E o menor valor que ele vai possuir vai ser 0, tá? Se o valor for 0, significa dizer que aquela distribuição está extremamente uniforme, está muito uniforme, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui, uma tabelinha, trazendo desempenhos de atletas, tá? Atleta X, atleta Y, Z e W. O que aconteceu aqui? Vamos supor que esses atletas estão competindo em uma prova de salto à distância, tá? E o atleta X conquistou na primeira tirada, na primeira vez que ele saltou, 144 centímetros. Só um exemplo. Na segunda vez, 171. E assim por diante, tá? Então, eu quero saber qual atleta que eu vou escolher. O atleta com maior desempenho. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou identificar isso? Então, primeiro eu calculei aqui a média. A média do atleta X de centímetros foi 150,75. Atleta Y, 151,25. Atleta Z, 152. Atleta W, 151,75. Olha só, estão bem próximos. Você vê aí que não tem uma dispersão muito grande. Então, como é que eu vou olhar isso aí? Olhando só a média, o que tem o melhor desempenho aí foi o Z. Mas será que foi o Z mesmo? Então, vamos lá. É para isso que vai te ajudar as medidas de dispersão. Para isso, vou calcular a variância e o desvio padrão. Então, para o primeiro aqui eu calculei direitinho. Perceba que a gente fez esse cálculo de acordo com aquela formulazinha que eu te mandei, ó. O primeiro salto foi 144 menos a média ao quadrado, mais o segundo salto menos a média ao quadrado, e assim por diante, tá? Eu dividi pelo total da distribuição. Ele só saltou 4 vezes, dividi por 4. Aí é só cálculo mesmo, gente. Não tem o que fazer. Fazendo essa divisão aí, teve variância 154,69 e o desvio padrão 12,44, perdão. Então, eu fiz isso para todos, calculei a variância e o desvio padrão. Por favor, eu peço que você tenha um pause e tente fazer um por um, tá? Para você ver se dá esses valorzinhos que estão aqui e já é uma maneira de você treinar o cálculo, tá bom?
Então, eu fiz o atleta X, atleta Z, atleta Y e atleta W, desculpa. Então, olha só, eu quero saber qual vai ser, na verdade, o atleta com melhor desempenho. Então, o atleta com menor desempenho vai ser aquele onde o desvio padrão vai ser menor. E o desvio padrão foi menor aonde? No atleta W. Olha aí, se a gente fosse escolher o atleta Z, ele não era o melhor. O que teve o melhor desempenho foi o W. Então, é importantíssimo a ideia de medidas de dispersão para que você tome alguma decisão referente à distribuição que lhe é dada, tá? Então, esse exemplo aqui que eu passei por último é um exemplo típico que aparece em questões do Enem, tá bom? É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando com essa última videoaula sobre estatística. É basicamente o que a gente vai precisar para as nossas aulas, para o conhecimento, para a nossa prova do Enem e tudo mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, utilizem-se dos vídeos, observem, parem, dê pausa e tentem entender. Façam resumos. Tá bom, pessoal? Beijos e até a próxima.